Vale a pena começar a trabalhar com entregas da Shopee ainda nos dias de hoje? Ou se eu comecei lá atrás, se eu comecei há 4, 5 anos atrás, será que ainda vale a pena continuar fazendo entregas hoje pela Shopee? Eu sei que essa é uma dúvida que está na cabeça de muitos entregadores pelo Brasil. Eu mesmo comecei a fazer entregas em 2020, o canal mesmo aqui a gente começou em 2023 e hoje eu decidi trazer um vídeo onde eu vou fazer um comparativo dos ganhos de 2023 com os ganhos de 2026. Para a gente ver se realmente o aumento foi o esperado, se realmente vale a pena ainda hoje a gente continuar trabalhando, fazendo entregas. Para você que não trabalha ainda, para você ter uma ideia mais ou menos do que está acontecendo no mercado, se vale a pena ingressar ou não. A minha intenção com esse vídeo de hoje é tentar te ajudar nesse quesito. Lembrando a vocês sempre que esse vídeo não tem a intenção de te entregar uma resposta pronta se vale a pena ou não. Muito pelo contrário. Eu acho que somente você é capaz de decidir mesmo o que você quer ou não da sua vida, o que você acha que vale ou não a pena. Nosso intuito aqui é te trazer algumas informações a título de estudo para tentar te ajudar a chegar na melhor decisão possível, tá bom? Bom, então como que nós vamos fazer essa comparação? Em 2023, mais precisamente no dia 20 de junho, eu postei o meu primeiro vídeo aqui falando sobre ganhos da Shopee, tá? Na época não existia ainda a modalidade on-fleet, existia somente a modalidade de agregado. Para quem não sabe, quando você vai se agregar na Shopee, você consegue se agregar na Shopee de duas formas, por uma transportadora ou pela modalidade on-fleet, que é a modalidade diretamente com a Shopee. Isso é hoje. Na época não existia modalidade on-fleet, ainda existia somente a modalidade da transportadora mesmo. Então nesse vídeo, à época, eu trouxe a tabela de 2023 que a empresa a qual eu estava agregado pagava para nós entregadores. Era mais ou menos o mesmo esquema do on-fleet, daquela faixa de quilômetros percorridos ali, definia-se uma diária pela faixa de quilômetros percorridos. Hoje muita coisa mudou, eu nem sei mais quais são as tabelas das transportadoras, porque a maioria dos entregadores hoje fazem entregas pela modalidade on-fleet. A gente já trouxe um vídeo aqui no canal, agora em 2026, mostrando para vocês os ganhos dessa modalidade, tanto para carro de passeio quanto para veículo utilitário, e hoje nós vamos fazer a comparação entre essas duas tabelas de veículo utilitário, que tanto faz se é veículo de passeio ou veículo utilitário, para essa comparação, porque a questão é simplesmente comparar mesmo a evolução dos ganhos brutos, beleza? Em 2023, a tabela para veículo utilitário era essa daí, tá bom? Na faixa de 0 a 100 km, na faixa de 101 a 150 km, de 151 a 200 km, de 201 a 250 e de 251 a 300 km. Essa era a faixa da transportadora, tá? A faixa da modalidade on-fleet hoje, ela é um pouco mais extensa, como vocês já viram aí nos vídeos anteriores, né? Ela varia de 0 a 25, 26 a 51, 52 a 76, 77 a 101, 102 a 126, 127 a 151, 152 a 176, 177 a 201, 202 a 300 e mais de 400 km. Em relação a essas tabelas aqui, pessoal, já tem outros vídeos aqui no canal explicando detalhadamente de onde elas vieram, tá? E fazendo cálculos ali, projeções de ganho em cima delas. Mas o intuito do vídeo hoje não é esse. Já falei 3 vezes aqui, o intuito do vídeo hoje é fazer a comparação entre essas duas tabelas dos 2 anos, né? Então, para isso, o que que eu fiz? Eu criei essa tabela aqui no Excel, tá? De forma bem básica mesmo, tá? E como na modalidade on-fleet a faixa de quilômetros é mais detalhada, eu fiz baseado na modalidade da transportadora, tá com as faixas ali aproximadamente. Então coloquei aqui em 2023, de 0 a 100, a transportadora pagava 230. Em 2026, o on-fleet está pagando 304. E aqui a transportadora de 101 a 150. A transportadora pagava 260, on-fleet 336. De 151 a 200, transportadora 290, on-fleet 368, de 201 a 250, transportadora 320, on-fleet 389 e de 251 a 300 quilômetros, né, percorridos, transportadora pagando R$350. E aqui eu repeti a mesma faixa, por quê? Porque na modalidade do on-fleet, essa faixa que ela não altera, ela se mantém de 201 a 300 km a mesma faixa, então por isso que eu repeti ela 2 vezes aqui, beleza? Então essa aqui é a comparação de valores, tá? E o que que eu fiz?
Se vocês estão acompanhando os nossos últimos vídeos aqui sobre ganhos, vocês perceberam que eu tenho pedido o ChatGPT para fazer alguns cálculos ali mostrando vocês, né, essa evolução desses ganhos, se vale a pena ou não, para ajudar a gente a tomar essas decisões. Dessa vez eu fiz a mesma coisa, fui lá no ChatGPT e pedi para ele me entregar um relatório com essa comparação. Eu vou começar a mostrar a vocês aqui o relatório que o ChatGPT ele me entregou, tá? Primeiro eu pedi ele, ó, segue abaixo uma tabela com comparação entre os valores pagos por faixa de quilômetros percorridos aos entregadores da Shopee entre os anos de 2023 e 2026. E eu peguei a tabela e copiei a tabela para ele aqui. Eu pedi para ele, compare os valores e me traga o seguinte relatório. Quanto o entregador teve de aumento real entre 2023 e 2026? Esse aumento foi compatível com a média de mercado de outras profissões? Compare com o aumento de salário mínimo de 2023 a 2026. O aumento foi compatível com o salário mínimo e com a inflação? Se sim ou não, me traga o quanto é a diferença. E por que eu peço ele para comparar com o aumento do salário mínimo, pessoal? Por conta do seguinte: se o nosso aumento não for pelo menos compatível com o aumento real do salário mínimo, vai chegar um ponto que nós vamos estar recebendo até menos do que o salário mínimo. Porque o salário mínimo, ele é o índice que mede tudo basicamente ali se vai valer a pena ou não, porque a partir do momento que você está trabalhando como entregador e você está recebendo menos do que um salário mínimo, na minha humilde opinião, não vale mais a pena você trabalhar como entregador. Vale a pena você deixar aquela entrega ali de lado e você fazer outra coisa. Mas enfim, cada um, né, tem um ponto de vista. Eu sempre acho que é interessante você fazer a comparação do salário mínimo, justamente para você ter uma noção se o seu ganho está compatível com a realidade do nosso país, né? Pô, tá bem acima lá do salário mínimo, mas eu tô ganhando quanto? 2 salários, 3 salários? Quanto que eu tô ganhando, né? Então, por isso que eu acho interessante fazer essa comparação com o salário mínimo. Continuando aqui, seguindo o aumento do salário mínimo e da inflação, quanto deveria ser a tabela do entregador em 2026? O entregador que estava em 2023, vale a pena continuar fazendo entregas em 2026? Então eu pedi para ele fazer um apanhado geral mesmo, um relatório bem completo, né, do que a gente precisa saber para comparar estes dois valores, né? Então vamos lá. Primeira coisa, aumento real por faixa de quilômetros. Quem já está acompanhando a nossa série de vídeos aqui sobre ganhos já vai perceber isso daqui que ele mostrou, tá? Que é o seguinte: o maior aumento real foi na faixa, né, de menor quilometragem, mais de 32% de aumento. O menor foi na faixa aqui de 251 a 300, que foi apenas 11% de aumento nesse período. Então, quem já está acompanhando a nossa série de vídeos aí há um tempo já sabe que vale muito mais a pena você fazer rotas mais curtas do que rotas mais longas. Todo mundo já está cansado de saber disso, se tem acompanhado aqui o nosso canal, é óbvio, né? Continuando aqui, uma leitura rápida. As faixas menores tiveram um aumento forte, entre 27% a 32%. As faixas maiores foram achatadas, principalmente de 251 e a de 300 km. Isso mostra um claro incentivo para rotas maiores, para rotas mais curtas e compressão de ganho nas rotas longas, tá? Comparação com o mercado, com outras profissões. Média de aumento salarial no Brasil de 2023 a 2026. Reajustes comuns, 15 a 25% acumulado. Profissões CLT, de 18% a 22% real nominal. E nessa faixa maior aqui, ó, o entregador teve 32,17%, ou seja, tá maior ainda do que a média do Brasil nesse período, tá? Então, por aqui, tá valendo a pena continuar trabalhando fazendo entregas, tá? Comparação, até 200 km acima da média de mercado, de 251 a 250 na média, de 251 a 300 abaixo da média. Conclusão, para quem roda pouco, ganho competitivo. Para quem roda muito, perda relativa clara. É por isso que você sempre vai ver na internet pessoas falando que tá valendo a pena e pessoas falando que não tá valendo a pena. Por isso que você sempre vai ver isso, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Comparação com salário mínimo mais inflação. Salário mínimo 2023, 1.320, 2026, estimado de 1.550 a 1.600. Aumento aproximado de 18% a 21%. Inflação acumulada nesse período de 12% a 15%. Comparação direta. Aí aqui tá, ó, o que eu falei anteriormente aí, né? Na faixa de 0 a
de 0 a 100 km, nós tivemos um aumento de 32%, a inflação foi de 17%, então, ou seja, o nosso aumento foi acima e o salário mínimo teve um aumento de 10%, então nosso aumento foi acima ainda do salário mínimo, tá? E assim seguiu nas outras faixas até a faixa de 200 km. A faixa de 200 km foi igual, se manteve exatamente a mesma coisa. E na faixa de 251 a 300 foi 7% abaixo do valor do salário mínimo, tá? Ponto crítico. Rotas longas perderam o poder de compra real, rotas curtas tiveram ganho real significativo. Vamos continuar aqui. Quanto deveria ser a tabela em 2026 corrigida? Então aqui embaixo ele fez algumas ponderações aqui, né, sobre os ganhos e basicamente é o que está mostrando aqui. Em 2023 ele colocou essa tabela aqui e em 2026 ele colocou uma tabela ideal. Ou seja, quando a gente compara com a tabela da Shopee, a gente vai perceber que as rotas até 200 km, em alguns casos aqui elas estão até maior do que seria simplesmente o aumento normal, do que seria o aumento ideal. Então está até acima do ideal. Agora as rotas mais longas realmente é uma situação complicada. Está aqui embaixo na comparação, tá? Comparação com a tabela real. Até 200 km acima do justo, de 201 a 250 no limite, de 251 a 300 muito abaixo, diferença entre 40 a 50 reais. Aqui está o problema estrutural da tabela. Nós já vimos nos outros vídeos, conforme eu já falei aqui, tá? Tem algumas faixas de KM aqui que você chega a ter prejuízo em vez de ter lucro. Beleza? Vamos continuar aqui, ó. Vale a pena continuar em 2026? Resposta direta, depende da faixa de KM. Vale a pena se você roda até 200 km. Alta densidade de entregas, menos deslocamento vazio. Baixo custo operacional, carro econômico ou utilitário, leve, otimizado. Aqui você teve ganho real. Começa a ficar perigoso de 200 a 250 km para cima, porque a margem começa a ficar muito apertada. Não vale a pena em rotas muito longas, tá? E aqui tem uma conclusãozinha estratégica de uma visão de negócios. A Shopee recompensou a eficiência, rotas curtas, e penalizou volume, extensão, rotas longas. Não é questão de que ela penalizou, tá, pessoal? Isso aqui é uma análise fria da IA, né? Ela não penaliza, ela simplesmente não consegue acompanhar a faixa de quilometragem, beleza? Agora eu quero saber a sua opinião. O que vocês acharam dessa comparação que nós fizemos aqui? Vocês acharam interessante? Deixa nos comentários aqui pra gente, como vocês sabem, sua opinião é sempre importante. Vou ficando por aqui, você que assistiu até o final, meu muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.